Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos ver mais um pouquinho sobre a parte de ecologia, né? Na última aula nós vimos os conceitos básicos e os biomas. Hoje nós vamos ficar com as cadeias e teias alimentares, certo? A matéria e a energia de um ecossistema passam de um ser vivo para outro por meio da nutrição, como pode ser entendido com este exemplo. O capim é comido pelo boi, este é comido pelo ser humano. Essa sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro é chamada de cadeia alimentar. As plantas, as algas, algumas bactérias e alguns protistas são autotróficos, ou seja, conseguem fabricar açúcares a partir de substâncias minerais ou inorgânicas, como a água, o gás carbônico e sais minerais. Nesse processo, que se chama fotossíntese, a energia luminosa do Sol, absorvida pela clorofila, é armazenada nas ligações químicas dos açúcares formados. São produzidas também moléculas de oxigênio, que são eliminadas para o ambiente. A partir dos açúcares formados na fotossíntese e de sais minerais do solo, a planta sintetiza substâncias orgânicas que formam seu corpo. Em vez de energia luminosa, algumas bactérias encontradas no solo e no fundo do mar usam a energia liberada na oxidação de amônia e de outros minerais. Esse processo é chamado de quimiossíntese e as bactérias de quimiosintetizantes. Assim, os seres autotróficos são indispensáveis à vida de qualquer comunidade, pois são os únicos capazes de transformar compostos inorgânicos em orgânicos, que servirão de alimento a todos os outros seres heterotróficos. Dizemos que os autotróficos são os produtores do ecossistema ou produtores primários. Para se alimentar, os animais herbívoros, como a capivara, dependem diretamente dos vegetais. Por isso, são chamados de consumidores primários. Eles servem de alimento aos carnívoros, que são os consumidores secundários, como a onça que mata e devora a capivara. Um animal que mata e devora outro é chamado de predador. O animal devorado é a presa. Esses carnívoros podem servir de alimento a outros carnívoros, que são os consumidores terciários, e assim por diante, formando uma cadeia alimentar. Cada etapa da cadeia alimentar é chamada de nível trófico. As plantas ocupam o nível trófico dos produtores. Os animais herbívoros ocupam o nível trófico dos consumidores primários e assim por diante. Uma parte da matéria orgânica proveniente dos alimentos é quebrada e oxidada no corpo dos seres vivos para a obtenção de energia necessária às suas atividades. Nesse processo, chamado de respiração celular, são formados e liberados para o ambiente gás carbônico e água, respiração celular aeróbia, ou outros produtos, seria a fermentação, processo realizado por algumas bactérias e por alguns fungos. Outra parte é usada na construção do corpo do organismo, no crescimento, na reposição das partes gastas ou no aumento do peso. A parte que forma o corpo do organismo é devolvida ao ambiente depois da sua morte, por meio da respiração realizada, principalmente por fungos e bactérias que vivem no solo e na água. Chamados de decompositores, esses seres atacam cadáveres e as excretas, quebrando e oxidando a matéria orgânica para obter a energia necessária ao funcionamento do seu organismo. Como as substâncias minerais produzidas pela degradação são utilizadas novamente pelos vegetais, podemos compreender o papel fundamental que os decompositores desempenham ao promover a reciclagem da matéria orgânica contida nos cadáveres, nas excretas e nas fezes dos animais. Sem eles,
a matéria mineral se esgotaria e a terra seria transformada em um amontoado de cadáveres e detritos orgânicos. Muitos animais têm alimentação variada e outros servem de alimento a mais de uma espécie. Há também animais que, por se alimentarem de vegetais e de animais, não se prendem a um único nível trófico e podem ser consumidores primários, secundários ou terciários. São os animais onívoros, como o ser humano. Portanto, em uma comunidade há um conjunto de cadeias interligadas que formam uma teia ou rede alimentar. Pode-se determinar o nível trófico de um animal observando seus hábitos alimentares. Nos ecossistemas terrestres, os principais produtores são os vegetais. Nos aquáticos, como rios, mares, lagos, etc., são as algas microscópicas que formam o fitoplâncton. São seres autotróficos que flutuam livremente na água. As algas servem de comida ao zooplâncton, que é o conjunto de seres heterotróficos que também flutuam nas águas, como protozoários, pequenos invertebrados e larvas de moluscos, anelídeos, artrópodes e muitos outros. Entre os consumidores secundários, há pequenos peixes, que são comidos por peixes maiores, por golfinhos e pelo ser humano, ou seja, consumidores terciários. Em todos os ecossistemas, os decompositores são formados por bactérias e fungos. Animais detritívoros são aqueles que se alimentam de matéria orgânica morta, como folhas que caem no solo, carcaças, fezes e etc., como a minhoca. Os resíduos desses animais contêm matéria orgânica que será atacada pelos decompositores. Alguns autores incluem os decompositores entre os detritívoros, mas em geral o termo decompositor é usado apenas para os organismos, como as bactérias e os fungos, que fazem a transformação completa da matéria orgânica em mineral ou inorgânica, isto é, em matéria para ser utilizada pelas plantas, Água, gás carbônico e sais minerais. Portanto, os decompositores agem sobre os dejetos que os detritívoros eliminam e sobre o cadáver deles. Da energia luminosa que chega a um ecossistema, pouco mais de 1% é utilizado na fotossíntese, mas é o suficiente para gerar de 150 bilhões a 200 bilhões de toneladas de matéria orgânica por ano. Boa parte desses compostos orgânicos é consumida na respiração da própria planta e eliminada como gás carbônico e água. Desse modo, a planta obtém energia para seu metabolismo. Parte dessa energia sai da planta na forma de calor e o restante da matéria orgânica passa a fazer parte do corpo do organismo, como raízes, caules e folhas, no caso dos vegetais superiores. A matéria orgânica e a energia que ficaram retidas nos autotróficos compõem o alimento disponível para os consumidores. Uma parte das substâncias ingeridas por um animal é eliminada nas fezes e na urina. Outra parte é oxidada pela respiração para a produção da energia necessária ao movimento e às outras atividades do organismo. Esses processos se repetem em todos os níveis da cadeia alimentar. Parte da matéria e da energia do alimento não passa para o nível trófico seguinte e sai da cadeia na forma de fezes, urina, gás carbônico, água e calor. Em média, apenas 10% da energia de um nível trófico passa para o nível seguinte. Mas essa porcentagem pode variar entre 2% e 40%, dependendo das espécies da cadeia e do ecossistema em que estão. Portanto, podemos compreender porque uma cadeia alimentar dificilmente tem mais do que 5 níveis tróficos. A quantidade cada vez menor de matéria e de energia disponível ao longo da cadeia permite sustentar uma quantidade cada vez menor de consumidores.
Como vimos, os resíduos voltam para a cadeia pela ação dos decompositores e da fotossíntese. Assim, podemos dizer que a matéria de um ecossistema nunca se esgota. No entanto, parte da energia é transformada em trabalho celular ou sai do corpo do organismo na forma de calor. E este é uma forma de energia que não pode ser usada na fotossíntese. Por isso, o ecossistema precisa constantemente receber energia de fora. Em outras palavras, enquanto a matéria do ecossistema está em permanente reciclagem, parte da energia se perde como calor. Há um fluxo unidirecional de energia, que vai dos produtores para os consumidores. É possível dizer que um ecossistema é fechado em relação à matéria e aberto quanto à energia. Em última análise, é o Sol que fornece, na forma de luz, a energia necessária ao funcionamento das cadeias alimentares. A quantidade de matéria orgânica produzida pelas plantas de um ecossistema em certo intervalo de tempo e por determinada área ou determinado volume é chamada de produtividade primária bruta. Se descontarmos dessa parte aquela consumida pela própria planta na respiração, a que sobra é chamada de produtividade primária líquida. A produtividade secundária corresponde à quantidade de matéria orgânica, bruta ou líquida, acumulada pelos consumidores em certo intervalo de tempo e por área ou volume. A produtividade pode ser expressa em gramas ou quilogramas de matéria orgânica seca por metro quadrado por ano ou por dia. Ela pode ser medida também em função da energia absorvida ou transferida para determinado nível da cadeia e expressa em quilocalorias por metro quadrado por ano ou por dia. Observe que a produtividade bruta de um nível trófico é igual à produtividade líquida do nível trófico anterior. A produtividade de um ecossistema depende do clima da região e este varia de acordo com a latitude, ou seja, a distância em relação ao Equador, e a altitude, que é a elevação acima do nível do mar. Em geral, ela diminui à medida que os ecossistemas se distanciam do Equador ou se situam em altitudes mais altas. É alta nas florestas tropicais que ficam, em geral, próximas ao Equador, por causa da maior intensidade de luz, de temperatura e de chuvas, o que favorece a fotossíntese e o crescimento rápido das plantas. Diminui um pouco nas florestas temperadas, que existem nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, e cai mais ainda na floresta de coníferas, mais próximas aos polos, e na tundra, ao redor do Polo Norte. Nos desertos mais áridos, onde a quantidade de chuva é muito baixa, ela pode chegar a apenas 3 gramas por metro quadrado por ano. Nas regiões costeiras, sobretudo nos estuários, ou seja, foz do rio onde se misturam a água doce e a água do mar, onde os rios trazem para o mar os sais minerais necessários à fotossíntese das algas, a produtividade é alta, mas é baixa em alto mar, uma vez que os sais minerais se depositam no fundo, onde não há luz suficiente para a fotossíntese ocorrer. Muito bem, essa parte é muito fácil, né? É repeteco do que vocês já viram lá no Fundamental 2, certo? Mesmo assim, qualquer dúvida, qualquer curiosidade, me chame pelo chat ou a gente se fala aí nas aulas ao vivo, tá certo? Beijo grande para vocês, até a próxima!